CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos aqui presentes, encarnados, desencarnados. Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem nos nossos canais do Facebook, do Instagram, pela internet. Sintam-se todos acolhidos, abraçados fraternalmente. Que Jesus nos abençoe, nos inspire, nos ampare. Que a gente possa sentir a sua presença nos abraçando, para que a gente possa se sentir mais calmo, mais sereno, mais receptivos, para recebermos o estudo, que hoje quem vai fazer é o nosso professor, Alcide Geraldo, que eu acho que a maioria de nós já conhece, né? E a gente continua estudando o Evangelho, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E o item a ser estudado hoje é o item 18, que tem como título Os Órfãos. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é o Carlos, que é trabalhador da nossa casa. A lição de hoje é a lição 119, que tem como título Glória Cristã. Então, a gente vai dar início agora a alguns avisos. E sempre eu gosto de lembrar a vocês que são 50 minutos de estudo. 50 minutos de estudo para cada um de vocês que conseguiu chegar aqui nessa noite mais chuvosa, um friozinho voltando, e a gente consegue chegar aqui depois de um dia, às vezes tranquilo, às vezes nem tanto. Então aproveitem, porque tudo isso hoje que vai ser dito aqui, eu sempre repito isso, não é para quem está em casa, não é para quem está em outro, é para quem está aqui. Se nós conseguirmos chegar até aqui, eu não, gente, porque eu já estou internada, né? É toda quarta, é toda segunda, é toda terça, então eu já sou interna. Vocês vêm aqui para assistir o estudo, então eu vou aproveitar para convidá-los que venham estudar. A nossa casa, além da nossa obra social, a gente tem estudo aqui a semana inteira. Agora tem também no sábado pela manhã, às 8h30, a gente tem o estudo do Livro dos Espíritos. E quem pode vir fazer já fica e aproveita a palestra, que é às 10h. Então, o estudo começa às 8h30, vai até às 9h30, e a reunião pública começa às 10h. Então, pode aproveitar e fazer tudo num dia só. Conhecer também a nossa obra social, que funciona aqui no sábado. A gente já está atendendo mais de 200 famílias. E eles chegam aqui de manhã cedo, tomam um café, as crianças, seus responsáveis, na maioria das vezes as mães, as vovós, já tem alguns pais também que estão frequentando há um bom tempo a nossa casa. Eles chegam, tomam café, almoçam. Entre o café e o almoço eles vão para a salinha, tudo separadinho por idade. Muito bonitinho, vale a pena vir aqui conhecer, ajudar. A gente está sempre precisando de ajuda. E se alguém quiser se candidatar, é só depois do estudo conversar com o Nilton ou com a Adilane, que eles orientam melhor para que vocês possam vir aqui. O atendimento fraterno também. Se alguém tiver a necessidade de conversar depois, buscando algum esclarecimento, para vocês que chegam na casa buscando resposta para as nossas dificuldades, para os nossos porquês, o atendimento fraterno é sempre depois da reunião pública. Então, precisando, só continuar sentadinho no lugar de vocês, que a gente vai encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los. A gente tem a nossa livraria, que funciona também sempre depois do estudo. E eu gostaria de pedir que, se possível, pôr o celular no modo silencioso para que ele não toque na hora da palestra, na hora do passe, porque é sempre uma distração
E às vezes o celular tocou, pronto, dispersa, e aí daqui a pouco a gente não lembra nem o que está falando, e perde o fio da meada e pronto. E eu vou... Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não, eu posso começar. Eu vou fazer a leitura agora do livro Caminho, Verdade e Vida. É um livro que eu recomendo, gente, que é um livro muito bom. É um livro pelo Espírito Emmanuel, o autor espiritual Emmanuel, com psicografia do Chico Xavier. E é um livro riquíssimo. Então, a lição que eu vou ler hoje é a lição de número 119, que tem como título Glória Cristã. E o versículo que Emmanuel nos traz é um versículo de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, que diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. E Emmanuel nos diz assim: desde as tribos selvagens que precederam a organização das famílias humanas, tem sido a terra grande palco utilizado na exibição das glórias passageiras. A concorrência intensificou a procura de títulos honoríficos transitórios. O mundo, desde muito, conhece glórias sangrentas da luta homicida, glórias da avareza nos cofres da fortuna morta, do orgulho nos pergaminhos brasonados e inúteis, da vaidade nos prazeres mentirosos que precedem o sepulcro. A ciência cristaliza as que lhe dizem respeito nas academias isoladas. As religiões sectaristas nas pompas externas e nas expressões do proselitismo. Num plano em que campeiam tantas glórias fáceis, a do cristão é mais profunda, mais difícil. A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado inverso dos triunfos mundanos. É o lado oculto. Raros conseguem vê-lo com olhos mortais. Entretanto, essa glória é tão grande que o mundo não a proporciona, nem pode subtraí-la. É o testemunho da consciência própria, transformada em tabernáculo do Cristo vivo. No instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a alma ante as perspectivas do infinito. É que algo de estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do coração. O filho achou seu pai em plena eternidade. E agora, já pacificados, vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso Mestre e amigo tão querido, a esses espíritos amorosos que desde tão cedo chegaram à nossa casa, nos aguardando, nos recebendo com muito amor e com muito carinho. Essa equipe de espíritos que formam a coluna de espíritos que sustentam a nossa casa. Que nosso irmão Geraldo possa ser intuído, ajudado, trazendo as palavras que possam penetrar em nossos corações e na nossa mente. Que nós possamos assim, Senhor, com a autorização da direção espiritual da nossa casa, o nosso querido altivo, Dr. Herman, Baltazar, Antônio de Aquino e tantos outros nossos queridos, que nós possamos, com a permissão de Deus e de Jesus, dar início ao nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler só um trechinho do item 18, para que o Alcides possa dar início ao estudo. Os órfãos. Meus irmãos,
Amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, principalmente na infância. Deus permite que haja órfãos para nos animar a lhes servir de pais. Que divina caridade há de ajudar uma pobre e pequena criatura abandonada, impedir que passe fome e frio, conduzir sua alma para que ela não se dirija aos caminhos do vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica a sua lei. Pensai também que, muitas vezes, a criança que socorreis vos foi querida em outra encarnação, e se pudesseis lembrar desse fato, a vossa atitude não seria mais caridade, porém um dever. Eu vou passar a palavra agora para o Alcides, que ele faça um bom estudo. Vai até 7:50, tá? Bom estudo. Okay. Boa noite a todos, gente. É sempre uma alegria imensa a gente poder estar dialogando, trocando experiências, para que juntos possamos formar uma verdadeira comunidade. Porque se nós olharmos, a grande crise do homem é o sentimento. Mas se nós retrocedermos e formos buscar no passado a linha que nos remete ao presente, a gente vai ver que na era do gelo, no tempo dos dinossauros, no tempo em que o homem era nômade, ele precisava de força física. E a força física para a humanidade é o masculino, o homem. E isso é tão interessante, por exemplo, para que Moisés pudesse guiar o povo hebreu da escravidão do Egito à terra prometida, ele precisava de guerreiros, homens. Então vocês estão vendo que a origem do machismo vem desse tempo, onde todo mundo festejava quando nascia um homem, porque era a certeza da garantia do meu grupo, que eu terei homens guerreiros, combatentes. Mas a gente vai vendo que, neste tempo, quando nascia uma mulher, era quase uma ofensa. E você vê que dois gêneros são discriminados até hoje como herança desse tempo: a mulher e o homossexual. Porque tanto o homossexual quanto a mulher trabalham mais a parte do sentimento. Isso é coisa de maricas. Um homem não chora. A gente ouviu isso várias vezes, até de nossas próprias mães, reproduzindo o preconceito então vigente. E a gente vai vendo que hoje, em que as máquinas substituíram a força física, o que predomina? O sentimento. Mas como Deus é muito sábio, hoje nasce mais homem ou mais mulher, para equilibrar as coisas. Então, naquele tempo, a gente observa que era estimulado a poligamia do macho, porque o homem podia engravidar várias mulheres, mas a mulher só podia ter um filho por homem. Então estimula esse cara a ter muitas mulheres, que eu preciso de homens. Como Joana de Ângeles, reproduzindo a psicologia junguiana, essas coisas ficam no inconsciente profundo. E como ainda não foram superadas, os preconceitos permanecem. Aí você diz, mas Alcides, o que isso tem a ver com órfão? Aparentemente, a gente chama de órfão aquela criança abandonada. Vou perguntar aqui, quem suporta a dor de uma rejeição? O senhor suporta a rejeição, meu amigo? Você suporta a rejeição? Quem suporta uma rejeição? Quem de nós, no passado, orgulhosamente,
não sentiu quando aquela namorada disse adeus? O orgulho falou mais alto. Não era dor nem sofrimento, era o orgulho. Quem também muitas vezes não chorou quando, no passado, apaixonado, aquele alguém ingrato, insensível, não soube compreender ou receber o melhor do afeto que a gente tinha. Resumo, quem de nós hoje não pode dizer olhando para trás: ah, se eu soubesse o que eu sei. Não amava quem amei, não beijava quem beijei, não jurava o amor que jurei. Isso tudo não foi inútil nem vão, porque isso trouxe experiências. Então a gente não pode transformar as experiências contrárias ao nosso ego em tormento e aflição. Mas, Sr. Alcides, e os órfãos? Quando alguém rejeitou você, você se sentiu órfão. Então a gente pode atualizar e ampliar que órfão não é única e exclusivamente a criança abandonada. É qualquer ser humano desprezado, maltratado. Olha o racismo aí, olha o feminicídio aí como prova de orfandade. Senhor Alcides, o senhor tem umas ideias malucas? Sim, precisamos atualizar, aprofundar as noções do viver. Senão a gente fica repetindo padrões de conduta que, para a gente ser feliz, vamos ter que superar. Quem de nós, muitas vezes, não se sentiu órfão quando no ambiente de trabalho foi vítima de uma injustiça? Quem de nós nunca se sentiu órfão quando muitas vezes, e isso acontece, na família, o nosso filho se fez mais identificado com o pai do que com a mãe? Eu te carreguei na barriga 9 meses e você ama seu pai agora. É o sinal da orfandade também. Então vocês estão vendo que não importa a idade em que estejamos, é o sentimento que fala, que rege nossas vidas. Eu tenho 3 filhos, 2 meninas biológicas e um menino adotado. Esse menino me ensinou muito quanto a essas questões. Para vocês terem uma ideia, diversas vezes ele perguntou assim: pai, por que minha mãe não me quis? Olha a dor da rejeição. Toda e qualquer rejeição é uma orfandade. Então, por exemplo, na idade em que estamos, então, o Alcides está com 69 anos e agosto faz 70, mas imagina que hoje, meus filhos me reneguem o carinho, me desprezem, me abandonem. O que eu estarei? Órfão também. São essas coisas que precisamos entender, que a lei de amor vincula todos nós na mesma direção, no mesmo sentido. Como cantou Tom Jobim, é impossível ser feliz sozinho. Solidão é castigo cruel. Também o Milton Nascimento, o Fernando Brant, na belíssima música Bola de Meia, Bola de Gude, né? Há um menino, há um moleque morando sempre no meu coração. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Bola de meia, bola de gude, o solidário não quer solidão. Então a lei de amor nos leva à solidariedade. E aonde houver solidariedade, não existirá orfandade. Para vocês verem que essa questão do sentimento é gravíssima. As estatísticas, os estudos apontam que quando o homem é preso, condenado no presídio, as mulheres vão visitar. Mas quando as mulheres estão presas, os homens as abandonam. Olha a orfandade aí também. Porque além de lei de amor, me obriga, me convida a aprender a amar e ser amado. Quem de nós sabe amar? Quem de nós sabe ser amado?
aquele espírito. A mulher grávida, a morta. O que revolta nesse espírito? A dor da rejeição. É isso que nós todos precisamos enxergar. Se houver mais amor no mundo, se houver solidariedade, fraternidade, a orfandade desaparece em qualquer faixa etária. Porque Shakespeare, na sua grande obra, Hamlet descobre a traição da mãe e fica desesperado, aflito, e pensa em suicídio. Por que ele pensa em suicídio? Ele quer morrer? Ele não quer sofrer. Por isso temos que ser solidários com os suicidas, porque são criaturas que muitas vezes estiveram ao nosso lado e não soubemos enxergar a dor que estava naquela alma. Olha a orfandade aí de novo. Como professor, uma vez me machucou muito quando um aluno, aos 15 anos, se suicidou. Eu falei, caramba, aquele garoto estava ali do meu lado. Aquele silêncio. Ou fala-se muito hoje em invisibilidade. Quantas pessoas estão ao nosso lado e estão invisíveis para a gente. A gente não enxerga naquela alma o grito de alguém me socorre, de alguém me ampara. Olha a orfandade. Uma música popular brasileira é riquíssima, belíssima. Luiz Reis e Haroldo Barbosa compuseram um belíssimo samba chamado Notícia de Jornal, que está ali fora da orfandade, quando diz: lutou contra a existência num humilde barracão. Joana de Tal, por causa de um tal João, depois de medicada, retirou-se para o seu lar. Aí, a notícia carece de exatidão. O lar não mais existe. Ninguém volta ao que acabou. Joana é mais uma mulata triste que errou. Errou na dose, errou no amor. Joana errou de João. Ninguém notou, ninguém morou na dor que é no seu mal. A dor da gente não sai no jornal. Olha o linchamento público através das redes sociais hoje. Olha a orfandade aí de novo. Todo mundo diz, se fosse comigo eu faria diferente. Porque todo mundo é doutor no vida alheia. Mas quando corta aqui, é diferente. Então vocês estão vendo que quando Jesus se dirigiu aos homens, ele não se dirigiu a Nicodemos, o homem físico. Ele se dirigiu a um tipo psicológico que permanece até hoje. Ao cobrador de impostos. Quando Jesus se dirige ao cobrador de impostos, ele está se dirigindo aos gananciosos. Olha a taxa de juros escorchando toda uma sociedade e levando a miséria. São três tipos que Jesus dá luz. Quando Jesus diz, vai e não tornes a pecar, o que é que ele está sinalizando? Solidariedade, orientação, esclarecimento. Os invisíveis estão ali por toda parte. Hoje eu estava assistindo a um telejornal e me choquei com a notícia. São 100 milhões de refugiados no mundo. Seres humanos como a gente, desprezados, abandonados, em completa orfandade. É duro, cruel, mas rigorosamente verdadeira essa estatística. Então você dirá assim, seu Alcides, então quer dizer que nós estamos perdidos? Não. Isto tudo é o começo de uma nova era. O grande compositor Paulo Bandolino, diagnosticado com uma doença incurável, contrariando a medicina, tem alta, curada. E numa belíssima manhã de outono, reparando as pessoas passando na rua, ele compôs um lindo poema. Vê, estão voltando as flores. Vê nessa manhã tão linda. Vê como é bonita a vida. Vê a esperança ainda. Vê as nuvens vão passando e um novo céu se abrindo.
o sol iluminando por onde nós vamos indo. Então, isso tudo que nós estamos alinhavando aqui é para chamar a atenção que só existe evangelho no dia a dia de nossas vidas. Nós não somos cristãos porque estamos aqui nesta hora. Nós somos cristãos aqui e temos que ser cristãos lá fora também. Manuel Filomeno de Miranda, no seu belíssimo livro, Cristianismo, a Mensagem Esquecida, faz a seguinte pergunta: o que é ser cristão? Será que ser cristão é botar um terno, botar a Bíblia debaixo do braço, decorar todos aqueles... Será que isso é ser cristão? Ou decorar as perguntas e respostas do livro dos Espíritos, do livro dos Médios, do livro do Evangelho? Será que isso é ser cristão? E a indiferença ante a dor alheia? Lá no livro dos Espíritos, quando perguntado, o Espírito responde a Kardec: os 3 fatores cruciais, determinantes para a infelicidade em nossas vidas: orgulho, vaidade, egoísmo. O que faz mal à religião não é o ateu, é o mal religioso. O que faz mal à justiça não é o réu, é o mau juiz. O que faz mal à medicina não é o paciente, é o mau médico. O que faz mal à escola não é o mau aluno, é o mau professor. E o que faz mal à vida é o não saber amar. Se nós soubéssemos amar, com certeza as reservas de se dar cairiam. A invisibilidade cairiam. Muitas vezes Jesus usou alegorias para esclarecer isso. São cegos, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Sem solidariedade, a orfandade permanecerá, quando a autoridade ou aquele que se investe como tal usa o seu conhecimento para difundir o ódio, o separativismo na sociedade, ele está doente. Joana de Anjos, tem que ter ela na conversa. Joaninha querida, falando de amor, olha o que ela diz: o amor que se converte em reparação de erros é eficiente medicação moral para todas as chagas do corpo, da mente e da alma. Quando Darwin, 2 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos é publicado em 1857, Darwin publica A Evolução das Espécies em 1859 e diz o seguinte: a evolução mineral, vegetal, animal, homem. O que diferencia o homem do mineral, do vegetal e do animal? A consciência. Então você vai ver que quando Jesus fala no Sermão da Montanha, bem-aventurados, bem-aventurados são aqueles que atingiram a consciência universal do amor incondicional, do amor constante, aquele amor que não cobra taxas, nem imposto de reconhecimento e gratidão, porque a mão direita e a mão esquerda é disso que ele está falando. Eu te dei isso, eu te dei aquilo. É isso que nós estamos dizendo, porque muitas vezes os pais dizem para os filhos: te dei aparelho eletrônico caríssimo, paguei escola cara, te dei a melhor roupa. E a influência no caráter, na personalidade. Você ensinou muito, ou deu muito, mas será que deu o necessário? O bastante? E vejam que temos orfandade daqueles filhos de pais vivos. Aqueles pais que abandonam os filhos porque brigou com a mãe. Ou a mãe que abandona os filhos porque brigou com o pai. Ex-marido existe. Ex-esposa existe. Ex-filho não existe, porque filho é para sempre. Há laços afetivos
que são indestrutíveis. A lição que a nossa irmã acabou de ler aqui no Caminho, Verdade e Vida já era a preparação para a temática da noite. Mas Joaninha sempre ela, Joaninha, porque você... Diz Joaninha, ó, a experiência do amor é essencial ao autodescobrimento, pois que somente através dele se rompem as couraças do ego, do primitivismo predominante ainda em a natureza humana. Opa! Vamos recorrer aos símbolos da mitologia. Todo mundo ouve falar em Esparta, espartanos e atenienses. Os espartanos simbolizavam a força, os atenienses, o intelectual. Mas tanto um como o outro atestavam o vazio espiritual que traziam dentro de si. Porque Paulo de Tarso sonhava em pregar em Atenas, e quando ele chega em Atenas foi um fracasso completo. O intelectualismo, o academicismo reinante em nossas vidas rejeita Jesus. Mas como tudo, a gente não consegue ver na história que a gente estuda na escola o dedo de Deus. A gente não vê. Porque a ciência, infelizmente, tornou-se agnóstica. Mas ninguém consegue ver o dedo de Deus no iluminismo. E quando o iluminismo decanta, proclama o Estado laico, fomenta o movimento protestante e também fomenta e prepara o surgimento do espiritismo, porque o espiritismo não poderia surgir numa França dominada pelo catolicismo. Ele só podia surgir numa proposta de Estado laico, de igualdade dos homens perante a lei. De que lei que nós somos todos iguais? É a Constituição do Brasil? Não, é da lei divina. Porque quem conhece completamente todas as nuances da lei divina? Nenhum de nós. É para isso que estamos aqui. Para que a gente possa, compreendendo melhor o porquê, alcancemos o para-quê da vida. Por que nós vivemos? Simplificadamente, porque Deus quer. Quando eu digo que Tom Jobim é um gênio da música brasileira, quando eu digo que Radamés Inhatali, quando eu digo que Paulinho da Viola, quando eu digo que Chico Buarque, quando eu digo que Roberto Carlos, eu estou falando de pessoas cujo talento artístico comprova a excelência de sua arte. Mas o homem é incapaz de ver a excelência do divino, de entender que o talento desses homens é fruto de conquistas em sucessivas encarnações. Vejam, a humanidade é incapaz de ver a presença de Deus em Sócrates e Platão. Porque eles são instrutores da humanidade que Deus colocou no mundo para nos orientar e nos esclarecer, ainda que sem compreender a extensão. Nós todos dizemos, sem educação não há sociedade. E quem foi Sócrates? Um educador por excelência. Quem foi Platão? Um educador por excelência. Os neoplatônicos, Arminio Sartre, outro educador por excelência. O próprio Kardec também era um educador, assim como também Joana de Ângeles, assim como também Eurípides de Barçanufo. Agora, quem deu a esses homens esse talento que eles tinham? Se foi Deus, foi uma injustiça, porque não deu para mim. Eu, Alcide, nasci desprovido de talento. Mas Allan Kardec, Leon Denis, Sócrates, Platão, de onde viu esse talento? Só a reencarnação para explicar, gente, que eles adquiriram esses dons, essa capacidade em sucessivas encarnações. E pairavam acima do ambiente, não se sentiram sós, órfãos. Não se sentiram abandonados, porque Jesus na cruz diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É um desconhecimento completo do porquê e do para-quê da vida
que faz o homem engendrar toda a maldade, que um dia vai ser superada. Racismo, homofobia, feminicídio, essas coisas todas atestam a nossa orfandade. Trabalho escravo. Gente, ainda se fala em trabalho escravo em pleno século XXI. Olha a orfandade em que estamos. Quando o cara vai para a Amazônia matar os índios. Gente, a gente tem que acordar para isso. Porque a destruição do meio ambiente repercute em cada um de nós. Isso tudo atesta a orfandade. O homem se fechou com a sintonia com o divino, se torna um órfão. São essas coisas que precisamos enxergar hoje. Nós todos estamos aqui porque a nossa vida não é um mar de rosas. Se a nossa vida fosse um mar de rosas, nós estaríamos aqui? É claro que não. Então, bendita a aflição, bendita a angústia, bendita a dor, bendito o espinho em minha alma, que me faz buscar aqui o santo remédio. Vou lhes contar uma coisa. Semana passada, o médico disse assim para mim: seu Cid, o senhor está com câncer na próstata. Eu digo: doutor, a sua biópsia está aqui. Pergunto a vocês, isso é o fim ou é o começo? É o começo. Isso tem um propósito muito maior. Toda doença degenerativa, como disse Paulo de Tarso, rasga a carne, mas a alma tem que sair rutilante, brilhante, não se sentindo órfão, sempre se sentindo amparada. Em que momento Jesus se sentiu órfão? Quem lê a apologia de Sócrates se encrense com pluma. O homem vai morrer no dia seguinte e faz aquele discurso comovente. É a certeza de que não está só. É a certeza que há algo mais que nos guia e nos orienta. A certeza de que os ciclos se encerram e se abrem. A cada minuto, segundo e hora, um novo ciclo se abre. E tudo se renova na esperança que convida a cada um de nós, no tempo que chamamos hoje, desprender-se das velhas, das arcaicas e superadas formas de amar e de viver. O Gonzaguinha, outro grande poeta, numa música belíssima chamada Mundo Novo, Vida Nova. Vou buscar um mundo novo, vida nova, para ver se dessa vez eu faço um final feliz. Façamos um final feliz. É isso que Jesus nos convida, fazer um final feliz, saindo da orfandade, buscando a certeza de que nunca se está sozinho. E Jesus disse que nós não estaríamos sós, e não estamos. O que nos falta é percepção. Agora, a própria ciência, se nós repararmos, a própria ciência hoje reconhece que nós só sabemos, no máximo, 6% de toda a matéria, de toda a energia espalhada no universo, e chamam isso de matéria clara ou barônica. Por que matéria clara? Porque interage com a luz. O resto é energia escura, que sabemos o que existe, mas não sabemos o que é, porque ela não interage com a luz. E podemos fazer isso para Deus. Sabemos que Ele existe, mas não sabemos o que Ele é, porque nós não interagimos com Ele, não interagimos com Deus, estamos órfãos. Não porque Deus tenha nos abandonado, por falta de sintonia nossa com Ele, porque a própria ciência diz que tudo no universo é onda. E a gente observa que, curiosamente, não conhecemos todas as propriedades da matéria. A nanociência, a nanotecnologia atestam isso, que na dimensão nano as características da matéria mudam. Se nós entendermos nas dimensões espirituais a propriedade da matéria também, muda. É sintonia. E quem se fecha
para a sintonia com o cosmos, com o divino, se faz o quê? Órfão. Somos nós que nos deixamos cegar. Somos nós que nos deixamos abandonar em velhas e arcaicas concepções do viver. Porque ainda tem muita gente que acha que Deus pune, que Deus castiga, que se eu morrer eu vou para o inferno. Mas gente, claramente aqui, será que nós todos fizemos tanto bem que não vamos para o inferno? Quem de nós fez tanto bem que não vai para o inferno? Aí, o que significa o simbolismo do inferno? Dor e sofrer? Quem quer sofrer? Então eu não quero ir para o inferno, eu quero o céu, porque o céu é a felicidade. Eu quero ser feliz, porque eu quero amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Reparem novamente, quando Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o que está nos revelando? Que ser cristão não é ir ao templo e cumprir as formalidades do templo. Isso é até necessário, mas não é o suficiente. Os hebreus faziam isso, que era o que Jesus combateu. Os romanos achavam que sacrificando aos deuses estavam quites. Aí vem o samaritano, considerado um herético. É ele que Jesus mostra a solidariedade. É ele que não deixa o outro órfão abandonado e o socorre. Você dirá assim, caramba, eu não tinha acordado. Pois é, por isso que Paulo disse, desperta tu que dorme. O que ele está sinalizando? Que vida e morte são estados de consciência. Não é o sono físico que ele está aludindo. É a consciência que se fez fechada, obstruída para o clamor do divino que tem que cantar alto em nossas consciências. Mas, Joana de Ângela, Joaninha, ô mulher danada, ô mulher sabedoria, olha o que diz Joaninha, confunde-se a sabedoria com o conhecimento intelectual. Olha o que Joaninha está falando, confunde-se a sabedoria com o conhecimento intelectual. Aí, quem é que não conhece aquela patroa, doutora, com mestrado, com doutorado, e a empregada analfabeta dá lições de vida para ela? É disso que ela está falando. Os títulos universitários, os títulos são necessários, mas não são o bastante para fazer alguém um grande homem. Os nazistas eram inteligentíssimos, criaturas de alta intelectualidade. E quanto ao moral? Os inquisidores também eram homens de alta intelectualidade. E quanto ao moral? Então vocês estão vendo que as asas da nossa evolução vamos voar, flanar nos espaços, equilibrando conhecimento e sentimento. Aí jamais estaremos órfãos, porque estaremos sintonizados com a fonte do sumo bem, que é o Deus de todos nós. Ah, Joaninha, Joaninha, você é danada, Joaninha. Aí Joaninha diz mais, olha o que Joaninha diz, solidariedade. A solidariedade abarca todos os seres sencientes, inclusive a natureza nas suas variadas manifestações. Nessa amplitude do sentimento surge a necessidade da integração de cada um no organismo geral. Opa! Ouve-se falar muito hoje em inclusão. É isso mesmo, é inclusão. Houve uma época que os tuberculosos eram segregados, os loucos eram segregados, e não se pode fazer mais isso. A lei é de inclusão. A inclusão não pode ser uma mera palavra, mas um fundamento de ação de todos nós. Porque quando houver inclusão, não haverá orfandade. E não havendo orfandade, não haverá solidão. Porque todos nós aprenderemos a ser solidários. Vamos fazer como diz o poeta: eu sem você não sou ninguém. Sou
chama sem luz, jardim sem luar. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. É isso que vai acontecer. Quando eu disser a uma mulher que a amo, não será um intuito de iludi-la ou enganá-la, mas manifestação de um sentimento. Quando eu ouvir de uma mulher eu te amo, também não será um engano ou ilusão, mas a expressão de uma realidade interior. A minha esposa, um dia disse assim para mim: o que é que você espera de mim? Eu disse: mulher, para ser sincero, nada. O quê? Eu digo: mulher, nada posso esperar de você e também nada espere de mim. Aí ela disse: cruz, que estúpido. Não, mulher, olha só. Pode ser que o que eu espere de você esteja muito acima de você. Você vai se frustrar e eu também. E se estiver muito abaixo, você vai se frustrar do mesmo jeito, porque nós temos que ter a certeza. Como disse o nosso bom escritor Mário de Andrade, no seu belíssimo: amar é verbo intransitivo. E quem ama, ama. E como Deus disse, é finito, não se discute. Ama, ama, acabou. Ou ama ou não, ama, não tem meio termo. Como Deus nos ama. É fácil mudar, gente. É fácil mudar. Quem já tentou fazer dieta sabe como é difícil. Quem já tentou deixar de fumar sabe como é difícil. Quem tentou deixar de beber sabe como é difícil. Daí a necessidade da reencarnação. Porque se mudar fosse fácil, já teríamos virado anjos. Eu vou fazer 70 anos, já seria um anjo, vocês estariam me vendo aqui com asinhas. E não é bem assim. Ainda tem muito que reparar. Porque de amor e de amar, temos muito que aprender. Na vida que se renova, a cada segundo, minuto e hora, um ciclo se abre, a esperança renasce. No contínuo do tempo, apurando pensamento e sentimento, a vida é dádiva de Deus. E por ser dádiva de Deus, é encanto, magia, inspiração, sublimação da alma que cresce em cada lição, fazendo do coração o altar-mor de adoração à vida. É isso que nós temos que entender. Aí deixará de existir solidão. As estatísticas da violência que assola a cidade. Reparem, se houvesse amor, essa violência não existiria. Se houvesse amor, os presídios estariam vazios. Pitágoras, outro grande espírito que Deus mandou à Terra para nos instruir e nos orientar, um dia disse: eduque as crianças para não punir o adulto. Será que ele está falando das crianças de 8 anos de idade ou de nós todos, que ainda somos crianças? De nós todos. Porque ainda não atingimos a maturidade do sentimento. A maturidade da compreensão do sentido da vida. Ainda não atingimos isso. Somos crianças. Aliás, se nós repararmos, aí vale para os avós, para os tios, tias, para os pais. Reparem que as crianças de hoje são crianças de um nível intelectual elevadíssimo. Mas na maioria, todas precisando de uma terapia psicológica, porque são espíritos altamente comprometidos com o coração, precisando de apoio, de carinho e de compreensão para não se sentirem órfãos, abandonados de pais vivos. Como diz a garotada, o bagulho é doido. Como disse o poeta, viver é perigoso demais. Esses artistas geniais. Guimarães Rosa, viver é perigoso demais. É. Ou como Carlos Drummond de Andrade, mundo vasto mundo, eu não me chamo Raimundo. Se me chamasse seria uma rima, nunca uma solução. Mundo vasto mundo, mas vasto é o meu coração, porque na vastidão do coração, na ampliação da capacidade de amar e servir,
nós olharemos para todos com caridade, jamais apontando o dedo para acusar, para agredir, também jamais lamentando ou chorando, mas sacudindo os porta-sandálias, avançando. Porque quem de nós nunca precisou de tolerância? Quem de nós nunca precisou de paciência? Eu disse no passado, para não dizer que continuamos precisando de paciência, de tolerância, continuamos precisamos. Porque, como disse lá o Belchior, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Ainda não aprendemos a amar os filhos, compreendê-los, preparando-os para o futuro que virá. É disso que nós estamos falando. Eu não sei se aqui tem professor, mas os professores sabem como está difícil ficar numa sala de aula. Parece um hospício. É uma loucura, só tem doidão. É verdade. Aí quando você conhece os pais, você diz, meu Deus do céu, os pais. Você sai, não. Agora eu entendo a criança. Essa criança é vítima, não é culpada. É isso que nós estamos falando. Essa falta de solidariedade. Outro dia uma aluna virou para mim e falou assim, ô professor, olha como é que o negócio tá doido, gente. A aluna virou, ô professor, já falei para minha mãe que ela tem que namorar com o senhor. Eu disse, ai meu Deus do céu. Sério? Eu disse, minha filha, olha aqui, eu sou casado, pai de 3 filhos. Não, professor, o senhor larga sua mulher, larga seus filhos, vou morar eu, o senhor e minha mãe. Agora a moça foi da escola me conhecer. Gente, para simbolizar o quê? Como nós estamos doentes disso aqui. Aí meus amigos professores disseram assim para mim, negão, se é comigo, aproveito logo. Olha como é que nós estamos doentes. A moça revela uma carência afetiva e porque não sabe lidar com as emoções, ela confunde amizade, carinho com desejos. É essas coisas que temos que saber separar para não ficarmos frustrados. Porque nem sempre o grande amigo há de ser o amor de nossas vidas. Não façamos confusão para não terminarmos sozinhos na escuridão. Nessa minha vida de professor, eu fico olhando assim, Elcio, tu está devendo muito. A profissão. A gente pensa que profissão é só um meio da gente ganhar o sustento, né? Não. É oportunidade do crescimento espiritual. André Luiz foi médico, não foi? Bezerra de Menezes também não foi? Tem diferença? Tem diferença nesse exercício ou não tem? Tem. Eurípides foi professor, não foi? Eu também sou. Tem diferença ou não tem? Tem. Porque quem é evoluído, quem é grande, nas mínimas coisas, se revela como tal. Não busca a evidência e o destaque pessoal. Não se envaidece com elogio. Também não se deixa bater com as críticas e segue firme, intimorato, na direção do objetivo da vida, derramando as flores do amor, nem sempre recebidas. Uma jovem de 15 anos, minha aluna, disse assim, professor, o senhor é professor de química, o senhor não sabe a substância que mata sem dor? Olha de novo a orfandade. Ela não quer sofrer, ela não quer morrer. As estatísticas do suicídio estão cada vez mais altas. O amigo meu, a filha de 14 anos, já tentou suicídio 2 vezes. Olha a orfandade. Por que eu vivo? Para que eu vivo? Sem essas 2 respostas, do porquê e para quê, o resto é depressão. E o consumo de droga, o sexo desvairado, só aumentam porque está todo mundo louco. Como Machado de Assis, no conto do alienista, a mais louco fora do presídio, do lado do manicômio do que dentro. E é verdade. Há loucos que têm consciência de sua loucura. A maioria não tem. Quando o cara invade o Carandiru com a ordem do secretário de Justiça para fuzilar o Carandiru, isso é loucura, gente. Essa criminalidade que está aí é fruto do desprezo, do descaso, da orfandade.
Por quê? Preste bem atenção. O cara que mora na favela, ele não tem conhecimento para destilar cocaína, tem que saber química, tem que ter laboratório. Isso chega lá para ele, ele também não fabrica arma e a munição não chega lá para ele. Alguém está fazendo vista grossa para isso. Carl Gustav Jung falou no inconsciente coletivo. Aí, olha aqui. Hoje, as linhas esotéricas nos auxiliam. Todo mundo sabe que nós temos corpo físico, duplo etérico, perispiritual, o corpo astral, aí vem o corpo mental e o corpo causal. O corpo causal tem esse nome porque é nele que ficam ativadas todas as experiências desta e de outras vezes. Olha o inconsciente coletivo do Jung aí aparecendo. Isso fica o quê? Como uma onda pulsando. Olha a latência do Freud aí também. Esses grandes homens foram geniais no pioneirismo empreendedor a que se fizeram presente. Porém, reparem, a gente não vê o dedo de Deus na história. Com o iluminismo, o avanço da ciência, a psicologia, no século XIX, se separa da filosofia e se torna uma ciência. É quando nasce Freud e Jung também, para preparar o caminho. E ali também estava Allan Kardec, preparando o caminho. Mas ali também estava Maxwell, que em 1869 propõe a lei do eletromagnetismo. Tudo isso é o dedo de Deus. Tudo que as ciências da saúde estudam, de anatomia e fisiologia, é correto e verdadeiro com relação ao corpo físico. Mas não é completo, porque ainda continua ignorando as relações espírito-corpo. Quando isso acontecer, os milagres chegarão. Como disse Jesus, nós faremos coisas maiores do que ele fez, porque a nossa mente não é o cérebro, é o corpo mental. Lembrem-se, os chakras, eles estão ligados ao sistema endócrino. O sistema endócrino é o produtor dos hormônios. Olha você com o seu chakra bloqueado, não consegue produzir melatonina e bate uma insônia tremenda. Tem que ter paz e oração nessa história, meu amigo. Senão a coisa não vai. Senão nós continuaremos como urnas fechadas. Ao estímulo, ao crescimento, à renovação interior, que nos deixará definitivamente livres da orfandade do divino em nós mesmos. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, Alcides, pelo estudo. A gente vai passar agora para o segundo momento, o momento do passe. Mas antes de passar para o passe, eu vou renovar o convite para o estudo. Vocês viram? A cabecinha da gente abre quando a gente estuda, quando a gente se aprofunda, e porque mais tarde a gente vai precisar ajudar algumas pessoas, e a gente tem que saber ajudar. E o estudo é que dá todo esse esclarecimento para a gente. Então, estou renovando o convite. A gente tem horário manhã, tarde e noite, de segunda a segunda. Então, venham estudar. Eu vou pedir agora, por favor, aos médios que se coloquem. Vocês que vão receber o passe agora, vamos nos ligando aos nossos guias espirituais, aos espíritos trabalhadores da nossa casa. Momento de cada um de vocês. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso médico, nosso mestre, nosso irmão tão querido, espiritualidade amiga, presente na nossa casa desde tão cedo, preparou o ambiente para receber a cada um de nós, que nós possamos, nesse momento, receber esses fluidos tão necessários para o nosso refazimento. Que nós possamos, nesse momento, através dos nossos médiuns,
receber o passe. E assim, Senhor, em Teu nome, em nome de Jesus e de todos esses espíritos aqui presentes, que nós possamos dar início ao trabalho do passe. Graças a Deus. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quantas vezes, falando com Deus, fecho os olhos e calo. E então, sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa. Ilumino meu corpo e alegro meu coração. O testemunho da nossa consciência é a nossa glória. Desde as tribos selvagens que precederam a organização das famílias humanas, tem sido a Terra grande palco utilizado na exibição das glórias passageiras. Deus, nosso Pai, Criador, soberanamente bom e justo, não vê em nenhum dos seus filhos a desigualdade no amor. Jesus, com a sua passagem, nos ensinou o caminho, a verdade e a vida. O Pai, em seus mandamentos, nos disse: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar em seu santo nome em vão, guardar os domingos e dias santos, honrar pai e mãe, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. O mundo, desde muito, conhece glórias sangrentas da luta homicida, glórias da avareza nos cofres da fortuna morta, do orgulho, da vaidade, nos prazeres mentirosos que precedem o sepulcro. Jesus nos disse: ninguém chegará aos reinos dos céus se não for por seu intermédio. Nossa vida é eterna, mas estamos neste plano encarnatório de passagem. Entendamos que o maior e melhor bem não é o material, e sim o espiritual, conquistado com humildade, caridade, benevolência e o amor ao nosso próximo. Que possamos entender a mensagem de Jesus e que possamos seguir os mandamentos de Deus. Que assim seja. Nós vamos passar agora para a leitura da mensagem psicografada. Paz, que a paz faça parte na longa jornada de cada um de vocês. Meus amados, estamos hoje agradecidos por esses momentos comemorativos, agradecidos pelos trabalhos sendo alcançados aos poucos. Nós sabemos que é devagar. Estamos juntos a vocês, a um só objetivo: levar o Evangelho de Jesus ao mundo, ao orbe, falar de amor. Vocês estão caminhando na direção certa,
Claro, muitos precisam melhorar. E nós estamos com vocês para ajudar, encorajar diante das dores que nesse momento sofre a terra por falta de amor, causados pelas ervas daninhas que se espalharam pelo orbe. Tenham fé, vocês estão protegidos pelas forças divinas. Estamos nós na proteção de vocês e do orbe, mas já alertamos vocês que nesse momento há um grande alvoroço entre as nações e nada podemos fazer. Sim, pedimos que vigiem, que estejam atentos, em preces constante, uns pelos outros, pedindo ao Pai misericórdia, para que juntos possamos dissipar as trevas de meio à terra, juntos ao amor, lembrando a todos vocês, Jesus e Kardec, paz, um guia trabalhador do Cristo. Gratos estamos, Senhor, por mais uma vez estarmos estudando o Teu Evangelho, mas que possamos, Senhor, pôr em prática na nossa vida, na nossa caminhada. Que possamos voltar aos nossos lares em paz, tranquilos, e lá chegamos, possamos continuar com essa vibração de paz. Pedimos, Senhor, pela direção da nossa casa. Pedimos, Senhor, pelos nossos trabalhadores, frequentadores da nossa casa, que possamos continuar trabalhadores do Cristo, seguindo e caminhando conforme combinado no plano espiritual. Que seja assim, Senhor, em nome desses espíritos amorosos, em nome da direção espiritual da nossa casa, o nosso querido altivo, Dr. Herman, Baltazar, Antônio de Aquino e todos esses nossos queridos, tantos outros que fazem parte da coluna que sustenta a nossa casa. Mas que seja, Senhor, em nome de Jesus e, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que possamos pedir a permissão para darmos por encerrada o estudo, o tratamento da noite de hoje. Graças a Deus.